Hoje eu quero te convidar para refletir sobre uma ideia que pode mudar a forma como você enxerga a vida. Não existe fracasso, existe feedback. Essa frase é um dos pressupostos mais famosos da programação neurolinguística, a PNL. Mas o que isso realmente significa? Como isso pode ajudar você a ter uma vida mais feliz e menos frustrante? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Oi, meu nome é Denise e bem-vindo ao canal. Vamos começar definindo o que é fracasso e o que é frustração. Nós, seres humanos, temos uma tendência de acreditar que quando algo não dá certo, fracassamos. Fracasso é quando a gente tenta algo e o resultado não sai como esperado. Isso pode acontecer no seu trabalho, nos relacionamentos, com as suas metas pessoais, enfim, em qualquer área da sua vida. E junto com essa sensação de fracasso, vem a frustração. A frustração é aquela emoção que surge quando nossas expectativas não são atendidas, quando as coisas não saem como imaginamos que elas deveriam sair. Você já tentou alguma coisa com tanta vontade, com tanta expectativa, mas acabou não conseguindo? Isso é muito comum. E a forma como interpretamos esse resultado de não conseguir pode influenciar muito a nossa vida. Agora deixa eu te explicar o que a PNL propõe como alternativa a esse pensamento de fracasso e frustração. A PNL ensina que em vez de ver esses momentos como fracassos, podemos encará-los como feedbacks. E o que é feedback? Feedback é simplesmente uma resposta, um retorno que o mundo nos dá sobre as nossas ações. Se algo não saiu como planejado, isso não quer dizer que você fracassou, mas que você recebeu uma nova informação sobre o caminho que estava trilhando. É como se a vida estivesse te dizendo: isso não é o jeito mais eficiente de fazer, faz de outra forma. Quando a gente começa a entender essa diferença, tudo muda. Se você enxerga um resultado indesejado como um fracasso, a tendência é que você se sinta paralisado, com medo de tentar de novo, com medo de errar. Isso pode nos prender num ciclo de baixa autoestima e de autocrítica muito forte. Mas, se você enxerga isso como um feedback, o sentimento é completamente diferente. Em vez de se culpar ou se sentir derrotado, você começa a perceber que cada tentativa traz uma nova lição. E aí, ao invés de desistir, você vai ajustando a sua rota, aprendendo e se aprimorando. É muito mais leve, é muito mais produtivo olhar para as experiências dessa forma. Não? A vantagem de ver a vida assim é enorme. Quando você adota a mentalidade de que tudo é um feedback, você para de temer o erro. Você começa a entender que errar faz parte do processo de crescer, de aprender, de se desenvolver. E isso traz mais liberdade para você agir, para tentar coisas novas, para buscar aquilo que você realmente deseja. E mais do que isso, esse pensamento tira de você o peso da culpa. Não é sobre ser bom ou ruim, certo ou errado. É sobre aprendizado. Cada ação, cada resultado te traz uma nova peça desse quebra-cabeça da vida. Mas como é que a gente aplica isso na prática? Um ponto muito importante é entender como você se comunica internamente e externamente. Comunicação é tudo, linguagem é tudo. A maneira como você fala com você mesmo, como interpretar suas ações, os resultados dela, influencia diretamente em como você sente e como você vai reagir. Se a sua comunicação interna é muito crítica, se você se culpa ou se pune toda vez que algo não sai como você planejou, o resultado é uma vida cheia de autocrítica e de estagnação. Mas se você se vê com mais compaixão e enxerga cada erro como uma oportunidade de feedback, você passa a encarar as dificuldades com mais leveza e com muito mais resiliência. E a sua comunicação externa também conta. Como é que você se expressa para o mundo? Como você conversa com as pessoas ao seu redor? Prestar atenção em como você se expressa pode ajudar a te conectar com as pessoas de forma mais saudável. Se você adota uma mentalidade de feedback, você consegue ter conversas mais abertas, menos defensivas, tanto com você mesmo quanto com as outras pessoas. E se você entende a fala do outro como um feedback, não como uma crítica, você não vai se ofender com tanta facilidade. E cabe aqui de novo, como eu venho falando em todos os vídeos, você se perguntar: o que eu posso aprender com isso que aconteceu? Porque ao invés de se punir, você vai se permitir analisar a situação e ajustar o que você tem feito. Quando você erra, como você reage internamente?
Ao invés de falar para você mesmo, eu sou um fracasso, eu sempre faço tudo errado, eu não esperava nada melhor de mim, diga, isso foi um aprendizado, eu posso melhorar. Todos nós estamos em processo de aprendizado. Dar e receber feedback de forma aberta e respeitosa cria ambientes mais agradáveis para você e para os que te cercam. Quando você muda a forma como se comunica, tanto internamente com você quanto externamente com os outros, isso transforma a sua percepção do mundo e a qualidade das suas interações com as outras pessoas. Nossa comunicação interna é a forma como nós conversamos com nós mesmos, o que inclui os nossos pensamentos, autocríticas e as nossas reflexões. Muitas vezes, sem perceber, acabamos sendo nossos maiores críticos. Por exemplo, quando algo não sai como planejado, você pode até pensar, eu sou péssimo nisso, eu nunca vou conseguir. Essas frases geram frustração, geram ansiedade e te paralisam. Agora, imagine que ao invés disso, você mude a narrativa interna para, tá bom, isso não deu certo dessa vez, mas o que eu posso aprender para a próxima? Ou, essa foi só uma tentativa, agora eu vou ajustar e vou tentar de novo. A mudança nessas duas formas de falar com você mesmo é que você deixa de se punir e começa a se encorajar. Isso faz com que o erro ou obstáculo se torne apenas parte do processo e não o final da linha. Como resultado, você age com mais confiança, com mais resiliência e com menos medo de errar. A forma como você comunica externamente com as outras pessoas ao seu redor também influencia muito como você se relaciona com elas. Se você está sempre na defensiva ou adotando uma postura agressiva, de crítica, é provável que você gere mais conflitos e distanciamento do que aproximação com as pessoas. Por outro lado, se você pratica uma comunicação mais empática, mais aberta ao feedback e aos diálogos, as relações se tornam muito mais fáceis e fluidas. Por exemplo, em uma discussão na família, ao invés de dizer, você sempre faz tudo errado, o que cria uma resistência e um conflito, você poderia dizer, eu acho que se você pensar em uma forma diferente de fazer, pode ser que dê mais certo. Tenho certeza que isso muda completamente o tom da conversa. A outra pessoa vai se sentir mais aberta para colaborar. Você vai ter menos desgaste emocional desnecessário. Quando você muda a forma de se comunicar internamente, você começa a ver a vida de maneira mais leve e positiva. Você se sente mais capaz de enfrentar os desafios, ao invés de ficar preso em autocrítica, você adota uma postura de aprendizado e de crescimento. E isso te dá mais motivação para agir e seguir os seus objetivos. E externamente, essa mudança traz relações menos tensas. Você começa a criar laços mais fortes, baseados em confiança e em respeito. As pessoas vão se sentir mais à vontade com você. Elas vão te ouvir mais, te ajudar mais, querer ter você por perto. Então, recapitulando, resumidamente, para você começar a ter feedback ao invés de fracasso, primeiro você precisa de autoobservação. Presta atenção nos seus pensamentos automáticos que surgem em momentos de desafio. Se forem negativos, reescreva mentalmente esses pensamentos de forma mais construtiva. Outra coisa é o diálogo positivo. Substitui frases como eu sou um fracasso por isso faz parte do meu processo de aprendizado. E por último, faça perguntas reflexivas. Pergunte a si mesmo após qualquer situação difícil: o que eu posso aprender com isso? Ao invés de, por que isso sempre acontece comigo? Quando você adota uma postura mais cuidadosa e positiva na sua comunicação interna e externa, a vida se torna mais fluida, leve, e suas relações com você mesmo e com os outros melhoram muito. E isso, sem sombra de dúvida, faz toda a diferença para uma vida mais equilibrada e feliz. Então, da próxima vez que você enfrentar uma situação difícil, lembre-se, não existe fracasso, existe feedback. Encare isso como uma oportunidade de crescer e aprender. Se você adotar essa visão, vai perceber como a vida pode se tornar muito mais leve e mais feliz. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Eu vou deixar aparecendo aqui na tela a playlist completa dos vídeos sobre desenvolvimento pessoal e PNL, para te ajudar a ser um pouquinho melhor a cada dia. Muito obrigada por ficar até o final. Te vejo na próxima, hein? Tchau, tchau.